Nesse momento em especial, uma das coisas que tem me chamado muita atenção é o papel que a liderança vem exercendo com as pessoas que estão trabalhando via home office. Você, líder, conhece o desafio da operação nesse momento? Existe um estilo de liderança mais apropriado para gerenciar pessoas à distância? As pessoas que eu conheço que estão em home office informam que estão trabalhando 2, 3, 4 vezes mais do que trabalhavam em seus escritórios. Então, um dos grandes desafios dos líderes nesse momento, principalmente aquelas empresas que ainda atuam muito fortemente na questão de comando e controle, é desenvolver na sua liderança a questão da inteligência emocional. E eu queria nesse momento conversar com vocês sobre alguns pontos importantes para que você, líder, se atente em relação à gestão da sua equipe. A autoconsciência emocional, ou seja, de entender exatamente o que se passa com você no momento que um sentimento aflora de uma reunião com a sua equipe, de uma reunião com o seu funcionário. Isso é de extrema importância, você perceber o seu estado emocional e o que aquilo pode impactar antes de uma tomada de decisão ou antes de uma fala ou de uma comunicação com a sua equipe. Uma vez que você tenha conhecimento do seu sentimento, o segundo passo então é como que eu lido com esse sentimento antes de efetivamente conversar com a equipe ou de proporcionar algo que crie um desconforto maior com as pessoas. Então eu entendendo os meus sentimentos, eu tentando controlá-los em relação às reuniões com as equipes que estão no momento de estresse. O terceiro ponto de extrema importância é que você crie um grau de empatia com os seus funcionários. E empatia eu me refiro a reconhecer os sentimentos, reconhecer exatamente o que aquele funcionário está vivenciando e que de uma certa forma ele está procurando se expressar, principalmente através do seu semblante. E o outro ponto é a tua habilidade de se relacionar com esse seu funcionário nesse momento de home office. O outro ponto importante nesse momento é a questão da delegação. Existe um jargão na educação corporativa que a pergunta que se faz é se você delega ou você delarga. E aqui eu queria mostrar a você uma ferramenta que vai lhe ajudar a trabalhar com os seus funcionários, entendendo exatamente o estágio que eles estão e o que você tem que fazer baseado nesses estágios. Então, líder, para que você se conecte efetivamente com a sua equipe, lembre-se, é muito importante que você nesse momento conheça quais são os dilemas da operação, quais são as dificuldades para que o job, para que o trabalho seja feito com muita assertividade. E caso você não tenha conhecimento, tenha a humildade de entender e buscar informações para ajudar a sua equipe nesse momento de home office. Outro ponto importante para que você melhore a sua delegação e não delargue, não solte sem nenhuma responsabilidade, é você entender o perfil das pessoas no qual você gerencia. Quando você tem pessoas que têm baixo conhecimento técnico, ou seja, não tem tanto conhecimento do trabalho a ser desenvolvido, e pessoas que estão pouco motivadas para fazer o trabalho, o seu papel nesse momento é de direcionar, é de falar exatamente o que tem que ser feito, como é que tem que ser feito, e apoiar muito a sua equipe na execução. Outro ponto é quando você tem uma equipe que não sabe o que tem que fazer ainda, mas que está muito motivada para fazer. Nesse momento, o seu papel, além de continuar dando muito direcionamento e muito apoio, ele é um papel muito fortemente de coach. Ou seja, o seu direcionamento é muito fortemente de perguntar, para que a pessoa, através do processo de reflexão, extraia o aprendizado de como é que ela pode trabalhar melhor aquele job a ser desenvolvido. Então, aqui, a diferença de um para o outro aqui é que nesse momento você tem uma pessoa muito motivada. E se você não perguntar e fazer com que ela reflita sobre a ação que ela tomou, ela pode inclusive ficar desmotivada. O terceiro ponto é, poxa vida, eu tenho uma equipe que conhece bem tecnicamente o trabalho a ser desenvolvido, mas que está pouco motivada, né? E aqui talvez o problema fortemente também seja você, líder. Atenção em relação a isso, baseado no teu estilo de gestão.
Então, aqui nesse momento, você tem que procurar dar pouco direcionamento, porque a sua equipe sabe o que tem que fazer, e você tem que procurar entender as pessoas da sua equipe para saber exatamente o que a está desmotivando, o porquê que ela está daquele jeito. Então aqui é muito mais de apoio, muito mais de acolhimento, muito mais de diálogo, ok? É o líder muito próximo da pessoa para entender, às vezes, o porquê que ela não está motivada. E o último ponto é quando você tem uma pessoa que tem um autoconhecimento técnico, ela sabe o que tem que ser feito e está motivada para fazer. Aqui sim você tem que delegar algumas tarefas. E aqui você precisa gerenciar a sua equipe com pouco direcionamento e pouco apoio, porque as pessoas já estão fazendo acontecer. Então, pessoal, espero ter gerado alguns insights para vocês. Até a próxima. Curta o nosso canal aqui. Um abraço.